Seja muito mais que bem-vindo, seja muito mais que bem-vinda aqui nesse nosso canal maravilhoso. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração. Eu quero te trazer aqui alguns ensinamentos profundos para o seu coração, para que você de fato erga a sua cabeça, tendo a certeza da sua vitória em Cristo, tendo a certeza de que o que Deus prometeu na sua vida irá se cumprir mais cedo ou mais tarde, que Ele não falha, que Ele é fiel a todo tempo para nos abençoar e para nos ajudar, tá? E aproveitando esse ensejo, já quero te pedir para você se inscrever aqui nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e também ativar o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro dos próximos vídeos que a gente postar por aqui, tá? E você recebe, o próprio YouTube te manda no seu e-mail uma notificação para que você assista os próximos vídeos aqui desse canal, tá bom? Sinaliza também com seu joinha, com gostei aqui abaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante, é um vídeo que faz sentido, é um vídeo que é bacana mostrar para mais pessoas, tá? E falando em mostrar para mais pessoas, aproveita, se você acredita que alguém também pode se beneficiar com essa palavra, pode receber essa palavra de uma forma ou de outra, envie esse vídeo para essa pessoa, para que o Senhor também fale com ela através dessa palavra de hoje, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, algo muito bacana e que muitas vezes a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, muitas vezes a gente enfrenta isso, a gente passa por períodos com essa situação e a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu quero falar hoje sobre o que fazer ou o que Deus quer nos ensinar ou o que Deus quer nos mostrar quando tudo está dando errado. Você já passou por essa fase na sua vida? Você já passou por aqueles momentos em que você olha assim, parece que nada dá certo, parece que todas as portas que você vai bater tá todas fechadas, parece que as coisas, você pensa positivo, você quer conquistar, você quer avançar, mas tudo dá o contrário do que você deseja, tudo acontece de maneira oposta àquilo que você quer para a sua vida. Parece às vezes que Deus não ouve mais, parece que Deus não quer que a gente avance. Você já teve essa sensação assim na sua vida? É muito comum isso acontecer, mas hoje eu quero te trazer algum ensinamento muito profundo e muito forte para a sua vida, o que Deus quer te mostrar ou o que fazer quando tudo está dando errado na sua vida, tá bom? Independentemente se você está agora vivendo isso, eu quero declarar na sua vida um tempo de vitória e quero te trazer que mesmo se a vitória não chegar hoje, amanhã, ainda assim esperar em Deus é a melhor saída, é a melhor solução, confiar no Senhor, tá bom? Vamos lá, eu quero compartilhar aqui com você uma palavra muito poderosa para o seu coração, que está no livro de Romanos capítulo 8, no verso 29, a palavra de Deus fala dessa maneira assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só que interessante a parte primária desse versículo, a parte A desse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que interessante, quando a gente olha para esse texto, a gente fica, eita, meu Deus, que maravilha de texto. Mas se a gente for parar para analisar o pé da letra nesse texto, a gente vai entender que todas as coisas, não são apenas as coisas boas, não é apenas as coisas que a gente gostaria de viver que coopera para o nosso bem. Não é apenas as coisas que a gente idealiza como uma vida ideal que coopera para o nosso bem. São todas as coisas. E quando a Bíblia fala sobre todas as coisas, ele está falando sim das partes boas, sim das vitórias, das conquistas, mas também das lutas, dos desacertos e por que não dizer dos fracassos, das perdas. Tudo isso também coopera para o bem, olha só que interessante, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Coopera para o bem, para o crescimento daqueles que amam a Deus. E ainda diz mais, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tem um propósito em tudo que acontece nas nossas vidas. Nada é por acaso, nada é
do nada. Nada é simplesmente porque aconteceu. Tudo tem um propósito. Mas aí você se pergunta, mas por que eu passo por esse cenário de tanta coisa dando errado? Eu já conquistei, mas agora eu perdi tudo. Eu tinha isso e perdi. Eu tinha um ente querido, perdi um ente querido. Isso me dói muito. Eu sinto muita tristeza no meu coração por isso. E o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer me mostrar com isso? Existem pelo menos 4 coisas que Deus quer nos mostrar quando nós estamos vivendo aquela fase em que parece que tudo dá errado na nossa vida, em que parece que tudo flui contra a nós. Sabe, parece que o universo, né, como dizem por aí, o universo está contra nós, ou não está ao nosso favor. Parece que tudo dá errado, parece que se a gente sair na rua, a gente vai acabar chutando pedra e vai machucar a cabeça do dedo, de tanto que as coisas dão errado. Mas, muitas das vezes, a primeira coisa que Deus quer nos ensinar, quando as coisas estão tudo dando errado, as portas estão fechadas, tudo que a gente tenta fazer não dá certo, Ele quer parar a nossa correria, parar a nossa agitação do dia a dia e alinhar a nossa visão. Eles querem nos trazer de volta para o centramento, trazer de volta para o querer dele, para o centro da sua vontade. Muitas das vezes, quando tudo na nossa vida vai bem, a gente costuma, e isso foi desde como o pessoal, quando estava atravessando o deserto, né, indo para a terra prometida, os israelitas, quando tudo estava bem, os hebreus, quando tudo estavam bem, eles se distanciavam do Senhor. Quando a coisa apertava, eles buscavam a Deus. E a gente é assim, a nossa natureza humana é assim. Então, às vezes, a gente está na vida de correria, na vida de vai lá, vai cá, na vida de muitos negócios, na vida de trabalho, e muitas das vezes a gente passa ali por um momento em que, durante um tempo, né, muitos cristãos acontece isso, está desempregado e aí está naquele fervor, está orando, está fazendo campanha, está pedindo a Deus para abrir a porta, Deus abre a porta, a pessoa esquece de agradecer, não vai mais para a igreja, não dá não porque eu estou trabalhando, não dá não porque eu tenho os meus compromissos, e abandona a vida com Cristo de uma maneira ou de outra. E às vezes Deus só quer trazer para o centramento. Deus só quer nos parar a nossa correria, Deus só quer parar a nossa agitação do dia a dia e nos trazer de volta a visão, trazer de volta a lembrar do Criador, né? Como diz lá em Eclesiastes capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então às vezes Deus só quer nos trazer de volta como filhos, entendendo que somos dependentes dele. Esse é um primeiro motivo que as coisas dão errado. Deus quer que a gente nos voltemos a Ele. Então Ele prefere te ver perdendo coisas, perdendo situações, perdendo oportunidades, do que te perder. É por isso que às vezes a coisa dá errado, porque Deus prefere te ver perdendo coisas. Parece clichê, mas é fato. Deus prefere te ver perdendo coisas, perdendo situações, perdendo pessoas, perdendo amizades, perdendo oportunidades, perdendo negócios, do que te perder. Perdendo emprego, do que te perder. Então Deus, para te trazer para o centramento, Ele fecha as portas. E aí você vai voltar a orar de novo, a falar com Ele de novo, a reconhecer a sua soberania novamente. O segundo motivo que Deus pode estar querendo nos mostrar quando as coisas estão dando errado é porque Ele quer mostrar para nós que o seu valor não está nos resultados. O valor dele para conosco, nós devemos o adorá-lo não apenas pelo que ele nos dá, pelo que ele nos proporciona, mas simplesmente pelo que ele é. Porque ele é Deus acima de tudo, acima de todos. Ele pode nos abençoar, mas ainda se ele não nos abençoar, ele continua sendo Deus. Ele precisa continuar sendo o centro da nossa vida, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando ele não nos abençoa. É difícil às vezes a gente engolir isso, mas nós precisamos adorar ao Senhor, entregarmos a nossa vida diante dele, mesmo quando as coisas estão dando errado, mesmo quando as coisas não estão bem. E à medida que a gente reconhece essa soberania de Deus, a nossa vida começa a fluir. Às vezes Deus só quer ajustar alguns ponteiros da nossa vida e por isso as coisas começam a dar tudo errado, tá? Terceiro ponto, terceira situação que pode acontecer, que as coisas dão errado. Porque às vezes Deus quer nos tornar mais fortes. Deus quer nos tornar mais resilientes, mais fortes, mais fortalecidos na fé. E nos dá uma experiência nova. Isso aqui é muito interessante, porque se a gente for olhar, por exemplo, quando Jesus está andando no barco,
e aliás, quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro está no barco, quando Pedro pede para ir encontrar com ele, Pedro se viu em uma situação onde ele olhou para o cenário. Primeiro ele conseguiu dar alguns passos sobre as águas, né? E depois ele olhou para o cenário, ele olhou para a circunstância, ele olhou para a fúria do mar, ele olhou para o vento, para a tempestade, olhou para onde ele estava, e então ele começou a se afundar novamente. Mas só que aquela situação deu para ele uma experiência nova com Deus. Quando os discípulos estavam todos no barco e Jesus dormindo, veio aquela tempestade forte também. Os discípulos falaram até, depois que Jesus acalmou a tempestade, falaram: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam com Jesus durante todo o tempo, mas eles não conheciam Jesus que podia e tinha autoridade sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar. E Pedro também não conhecia um Jesus que podia andar sobre as águas. A situação, aquele momento de desespero, de angústia, de sofrimento, de dor, fez com que eles tivessem uma experiência nova. E vamos para muito mais outros exemplos. Por exemplo, o próprio povo de Deus, o povo hebreu, na frente do Mar Vermelho. Eles viviam na escravidão durante mais de 400 anos. Só que estar diante do Mar Vermelho, sem saída, atrás um exército de Faraó, uma morte iminente, todo o povo seria dizimado ali. Ou seja, eles estavam com todas as portas fechadas, com tudo contra a eles. Tudo agindo contra eles. No entanto, no meio desse momento de dificuldade, de desespero, de achar em uma situação sem saída, eles conheceram um Deus que podia abrir o mar ao meio para que eles passassem a seco. Então, de repente, essa situação que você está vivendo hoje, de estar tudo dando errado, pode ser que Deus está te fortalecendo a sua fé. Pode ser que Deus está querendo que você se torne mais resiliente, mais forte, e tenha, a partir disso, uma experiência diferenciada. Tenha, a partir disso, uma nova experiência com o Senhor. Talvez você nunca teve. Seja na área financeira, seja na área de relacionamento, seja na saúde, seja dentro da sua família. Mas talvez Deus quer te dar uma experiência diferente que você nunca teve. E essa experiência só será proporcionada na sua vida. Você só vai conseguir experimentar isso a partir de você viver momentos de situações difíceis, de portas fechadas, de tudo dar errado na sua vida. Porque é fácil, às vezes, a gente agradecer a Deus que as coisas estão fluindo, mas a gente só conhece, a gente só experimenta o milagre de Deus quando a gente está diante do Mar Vermelho. Quando a situação está apertada, quando está tudo dando errado, aí Deus entra e faz o impossível, porque o possível a gente pode fazer. Se fosse para eu mesmo fazer, eu faria. Mas o impossível é Ele quem faz. E aí Ele só faz o impossível quando você já fez todo o possível e ainda não conseguiu mudar a situação. Aí Ele entra fazendo o impossível. O quarto motivo que Deus pode querer estar te mostrando com esse cenário onde tudo dá errado na sua vida, é porque Ele quer, isso aqui é muito forte, você pegar isso aqui, a sua vida vai mudar drasticamente a partir de hoje. Você vai começar a ver as suas lutas, as suas provações, as portas fechadas na sua vida de uma forma diferente. Quando você vê que tudo dá errado na sua vida, Deus pode estar querendo usar a sua dor para curar outras pessoas. Isso é muito profundo. Deus pode estar querendo usar a sua dor para curar outras pessoas. Quantas vezes e quantas pessoas, quantos testemunhos maravilhosos que pessoas viveram de momentos de dificuldade, momentos de aperto, momentos de enfrentar contra o diagnóstico. Essa semana, inclusive, minha esposa estava vendo um testemunho de uma irmã que ela tinha um diagnóstico de câncer, com toda a cabeça tomada de câncer. E já tinha se alastrado, só que mesmo ela com um diagnóstico de morte, que ela morreria em poucos meses, ela declarou sobre a vida dela que ela seria curada. Ela declarou que ela seria curada. E aí, os médicos todos, olha, inclusive o psicólogo, que era alguém que deveria ajudá-la, né, deixar ela pra cima, virou pra ela: você sabe da gravidade da situação? Você sabe que a coisa não tá boa? Ela: não, eu sei que tem um diagnóstico, mas eu sei uma palavra que eu tenho sobre a minha vida de vitória. Eu vou viver e eu vou dar certo. Depois ela fez o exame e estava curada. Então,
Deus usa essa situação, não é fácil para quem quer que seja passar por situações dessas, mas Deus usa a sua dor para curar outras pessoas. Quantas pessoas não foram impactadas a partir do testemunho dessa irmã, a partir de ver que Deus faz milagres ainda nesse século, ainda nessa geração. Ele ainda continua sendo fiel, ele ainda continua trabalhando ao nosso favor. As coisas estão cooperando para o nosso bem, mesmo que essas coisas pareçam ser ruins aos nossos olhos. Mesmo que dentro da nossa perspectiva pareça que está tudo dando errado, está tudo fechado. Mas Deus ainda continua usando essas coisas para cooperar para o nosso bem. E nós somos limitados, nós não conseguimos ver o final da história. Nós só conseguimos ver o aqui e o agora, e olhar para o passado. Mas nós não conseguimos ver o final da história, e Deus conhece toda a nossa história. A Bíblia diz que Ele escreve, Ele tem todos os nossos dias contados. Então, Ele consegue ver o final da história, e por conseguir ver o final da história, Ele sabe que essa porta fechada, esse momento de dificuldade, é só um momento. E isso vai cooperar para o seu crescimento. Isso aí vai fortalecer a sua vida, vai te erguer e vai ser testemunho de vitória para que outras pessoas também sejam abençoadas a partir de você, a partir da sua história, a partir do seu testemunho, a partir de você ser usado por Deus para isso. Que Deus venha abençoar a sua vida de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, que Deus tenha falado com você de uma maneira ou de outra. E se isso aconteceu, se Deus falou com você, se você se sentiu tocado, envie esse vídeo para mais pessoas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro também dos próximos vídeos, tá? Deixa o gostei também, que é muito importante, e comente aqui abaixo, tá? O que você está enfrentando, qual foi a maior dificuldade que você já passou, qual foi o momento onde você viu o milagre de Deus na sua vida, aquele momento que você estava ali, sabe como dizem por aí, né? Na sinuca de bico, aquele momento que você viu assim, nossa, tá difícil, se não acontecer nada aqui eu vou morrer. E você viu Deus agindo naquele último segundo. Curte aquele comentário que vai ser um prazer receber você aqui, tá bom? Que Deus venha te abençoar e Deus venha proteger a sua casa, te trazendo vitória. E acredite que essa provação está com dias contados. Dias de vitória está chegando para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.